Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre os 6 estágios da mudança energética que a gente tem na nossa vida, que geralmente acontecem naquelas pessoas que estão buscando uma mudança energética, uma mudança de vida, uma transformação na sua vibração para melhorar espiritualmente, mentalmente e até fisicamente. A gente sabe que a vida ela é cheia de altos, baixos, etc. Momentos de alegria, momentos de desafios, né, problemas, coisas que testam a gente o tempo todo. E em certas fases nós sentimos que tudo que está do nosso redor está mudando de uma forma muito rápida, como se o universo ele tivesse nos empurrando para uma transformação mais profunda. Essas mudanças, elas muitas vezes, elas são acompanhadas por uma sensação de desconforto, mas além disso também por um chamado interno para a gente evoluir. E esse processo ele é conhecido como uma mudança energética, é o que eu estou chamando aqui de mudança energética. E ele pode ser dividido em 6 estágios diferentes, distintos, né? E hoje eu quero explicar para vocês como esses estágios se manifestam e como que a gente pode navegar por eles de uma forma mais positiva, para que a gente não sofra tanto, para que a gente tenha mais tranquilidade, mais paz de espírito. O primeiro estágio da mudança é a vida vira de cabeça para baixo. Sabe aquela coisa que tudo acontece para te tirar da zona de conforto? Fim do relacionamento, demissão inesperada, né? Uma mudança de cidade, até mesmo uma crise de saúde, uma morte. Esses eventos, eles funcionam como um choque que é necessário para quebrar os padrões antigos e para abrir espaço para algo novo. Nessa fase, é comum a gente sentir uma sensação de desorientação. Tudo aquilo que antes parecia estável, seguro, né, que a gente estava na zona de conforto, agora já não faz mais sentido. Agora você já é como se você estivesse pisando em ovos, como se você perdesse o chão. Tem muitas pessoas que me falam: "Ai, Vanessa, eu tô sem chão". Essa é a frase. Então, é importante entender que esse caos aparente, ele é apenas o começo de um processo de reorganização interna. Porque o universo ele está mostrando que a gente precisa deixar para trás aquilo que não serve mais. Mesmo que isso pareça bem doloroso no começo, naquele momento que você está sentindo a dor, né? E como que a gente consegue lidar com esse primeiro estágio? A primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar que a mudança ela é necessária. Nada acontece de novo se não houver aquele período de transição, de mudança. A gente precisa permitir que as emoções elas surjam, mas sem julgar. Deixe que elas surjam, deixe se sentir, mas não julgue. Você precisa confiar que mesmo no caos, o universo sempre tem um propósito maior para você. Então, se você está passando por essa primeira fase, calma. Para, observa, tenta não se envolver tanto emocionalmente. Eu sei que é difícil, mas tenta se colocar um pouquinho fora da situação, para que você consiga passar por ela de uma forma mais tranquila e sem sofrer tanto. O segundo estágio é aquele estágio em que o corpo e a mente eles começam a reagir a essas mudanças energéticas. Então, é comum nessa fase a gente experimentar sintomas como um sono desregulado, né, insônia, mudança de peso, às vezes você emagrece, às vezes você ganha peso, né, engorda. As emoções elas ficam à flor da pele. Aí você começa a lembrar de coisas antigas, as mágoas antigas elas começam a aparecer. Você sente um cansaço muito grande, inexplicável, sem saber porquê, uma impaciência. Esses sintomas, eles são sinais de que o nosso corpo está liberando energias que estavam presas e ele está se preparando para entrar numa nova frequência. Esse estágio ele pode ser bastante desafiador, porque muitas vezes a gente sente aquela sobrecarga, parece que a gente tem um peso aqui nas costas, sabe? Parece que a gente não tem controle de nada, mas é importante
você lembrar que esses sintomas, eles são temporários. E eles fazem parte desse processo de limpeza que eu coloco lá, todos os processos e tal, de purificação, os rituais. Muitas vezes elas ficam confusas e me perguntam, mas Vanessa, será que depois que eu fiz isso começou a acontecer determinada coisa? E elas não entendem que isso realmente pode ser uma fase de limpeza, de mexer na sujeira para poder limpar. Não tem como você mexer em algo que está sujo sem se sujar. Você vai acabar se sujando para manter o ambiente limpo, para deixar o ambiente limpo, e depois você vai tomar o seu banho para você se limpar. É a mesma coisa. Você primeiro tem que mexer naquilo que está lá estagnado, parado, que você nunca quis olhar. E aí só depois disso é que a coisa começa a ser limpa, a fluir. Não dá para você ficar energeticamente positivo num ambiente que está com um monte de coisa negativa parada. E como que a gente lida com esse estágio, Vanessa? Você vai cuidar do seu corpo da melhor forma que você conseguir. Então, uma alimentação saudável, exercícios, tentar descansar, praticar técnicas de relaxamento, meditação, yoga, respiração, principalmente respirar profundamente sempre que você lembrar, e procure lembrar muitas vezes ao dia, porque essa fase é a que seu corpo está precisando de ajuda. Você pode procurar também apoio emocional nos amigos, na família, mas você precisa de cuidado, você precisa cuidar de si nesse estágio. Depois que passou aquele caos da primeira fase, esse estágio é o estágio que o seu corpo físico e o seu mental estão precisando de cuidado. Então, dedique-se ao autocuidado nessa fase. Depois vem o terceiro estágio, que é quando a gente começa a sentir um chamado interno para conhecer o nosso interior, para nos autoconhecer. É como se uma luzinha ela se acendesse lá dentro de nós. E essa luz ela nos impulsiona a buscar por respostas para aquelas perguntas que são mais profundas, né? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? O que realmente importa para mim? O que realmente faz sentido na minha vida? O que me faz feliz? O que me deixa triste? O que eu estou buscando? Eu estou no caminho certo? Enfim, aquele monte de perguntas existencialistas que a gente geralmente não faz no dia a dia, embora eu faço isso desde que eu tenho 5 anos de idade. Eu acho que eu me pergunto essas coisas, né? Meu pai já falava que eu já tinha algum problema desde pequena nesse sentido, porque minha cabeça já ficava se perguntando coisas que ninguém se perguntava. Mas a maioria das pessoas não se pergunta isso, porque isso é uma coisa que dá trabalho, que faz você olhar para dentro, e muitas vezes olhar para dentro dói. Aliás, na maioria das vezes, olhar para dentro dói muito. Então, nessa fase, é muito comum as pessoas desenvolverem um interesse por livros de autoajuda, por práticas, né, como eu falei, meditação e yoga. E é comum também as pessoas que estão passando por esse processo semelhante criar uma sensação de conexão, de apoio mútuo, ou seja, você acaba encontrando pessoas que estão nessa mesma fase, porque a energia de vocês se atrai. Esse estágio, ele é crucial, porque é nele que a gente começa a reconstruir a nossa identidade e a nos alinharmos com a nossa essência verdadeira, ou seja, encontrar aquele eu interior, o nosso centro que foi perdido lá atrás, na primeira fase. E como que a gente lida com esse estágio, Vanessa? Esse estágio, ele tem que ser dedicado ao seu autoconhecimento, a mergulhar para dentro mesmo, para explorar o que você realmente é. Não esse eu aparente, não essa máscara que você mostra para a sociedade, para a família, mas aquilo que você realmente é, aquilo que realmente faz você ter propósito, se encontrar, aquilo que faz sentido na sua vida, aquilo que ressoa com você. Então você começa a se concentrar em si mesmo, a ficar mais em silêncio, mais retraído, mais com você, porque é disso que você precisa nessa fase. Você precisa se autoconhecer, você precisa saber quem você é e entrar fundo nesse autoconhecimento.
explorar isso até você chegar no fundo dos seus problemas e encontrar as suas próprias soluções sozinho, sem precisar de ninguém, sem perguntar para ninguém, porque você sabe exatamente quem você é e o que você precisa para ser feliz. Então você começa a mudar as suas estratégias de vida quando você começa a conhecer quem você é realmente, a enxergar esse eu interior que estava lá escondido. Eu costumo muito conversar comigo mesmo o tempo todo. Eu nunca me sinto sozinha. Por quê? Porque mesmo quando eu estou sozinha, que é uma coisa que eu gosto de fazer, a solitude, né, de ficar pensando, meditando, caminhando sozinha, mesmo quando eu tô assim, eu tô conversando com o meu espírito, com o meu eu interior. É como se ele fosse uma outra pessoa, e na verdade é, porque você é o 1% que tá aqui na Terra. O seu espírito é o 99% que não está aqui na parte física, mas é o que coordena a maioria das coisas. É aquele que vem de várias vidas, é aquele que acumula as experiências que o avatar, que somos nós no corpo físico, experienciamos. Então, eu converso com esta minha parte o tempo todo. Por quê? Porque ela tá do alto da montanha, ela consegue ver o todo que eu aqui embaixo não consigo. Então eu falo, poxa, me ajuda. Olha para cá e me dá insights, me dá a informação que eu preciso, me faz acessar a consciência que eu preciso para resolver as minhas situações aqui na Terra. Por quê? Porque eu sou quem tá pondo a mão na massa aqui na parte mais difícil, que é a parte física. Então, vê se me ajuda desse lado. E sempre, sempre a ajuda vem. Vem através de mim mesma, através das minhas próprias respostas, que eu ouço na minha cabeça. Então, essa é a fase onde você acaba com aquela coisa de superficialidade. Você começa a ser uma pessoa mais profunda. Depois vem o quarto estágio. O quarto estágio são os sinais do universo e as sincronicidades. Nesse quarto estágio, a gente começa a perceber que o universo está conspirando a nosso favor. A gente começa a ter sonhos vívidos, ou seja, lembrar dos sonhos. A gente começa a ver coincidências que não são coincidências. A gente começa a ver números repetidos, sincronicidades. Uma sensação de confiança no futuro, que a nossa intuição está muito aguçada. A gente pensa numa coisa, aquela coisa acontece. É como se o universo ele tivesse nos enviando mensagens o tempo todo de que a gente está no caminho certo. Nessa fase, também é comum a gente sentir que nós estamos superando aquelas mágoas passadas, curando aquelas feridas, que aquelas feridas estão cicatrizando, porque a dor é menor. É uma sensação de leveza, de esperança, ela começa a tomar o lugar daquela dor, daquela incerteza que a gente tinha lá nas primeiras fases. E como que a gente lida, Vanessa, com esse estágio? Você precisa ficar atento aos sinais que estão ao seu redor. Começa a notar os seus sonhos. Começa a notar as coincidências, as sincronicidades, para você entender melhor as mensagens que o universo quer te dar. Diariamente, começa a anotar tudo que você vai sentindo, porque lá na frente vai fazer sentido. Mesmo que você não entenda na hora, mesmo que você não associe a nada. Quando você for olhar o diário lá, uns dias atrás, algo que aconteceu lá na frente fez sentido e tem conexão. E aí você vai sentir muita gratidão por essas suas pequenas conquistas. Depois vem o estágio de número 5. E qual que é esse estágio? É a conexão com seus guias de luz. É o amadurecimento. Nesse quinto estágio, né, da mudança energética, a conexão com o divino e com os guias espirituais, ela se torna muito mais forte. Principalmente para aquelas pessoas que já são médiums desde criança, aquelas pessoas que já têm uma mediunidade aflorada. A gente acaba, mas mesmo para aquelas que não têm, a gente acaba sentindo uma proximidade maior com a natureza, com os animais. Os nossos desejos, eles começam a acontecer, a se manifestar com mais facilidade. A gente começa a co-criar sem perceber. A paz interna e a aceitação
das fases, dos ciclos da vida, elas ficam mais fáceis, elas ficam mais presentes. Esse estágio ele é marcado por um amadurecimento emocional e espiritual. A gente vai compreender que a vida é feita de altos e baixos e que cada experiência ela tem um propósito na nossa jornada. Não é à toa. E a gente olha tudo como um observador, sem se envolver emocionalmente tão profundamente quanto a gente fazia antes. E como que a gente lida com esse estágio? Esse estágio é a hora de você aproveitar para você se conectar com a natureza, com os animais, ficar mais tempo sozinho, caminhar descalço, ir no mar, molhar os pés na água, praticar bastante a meditação, oração, para fortalecer tudo que puder fortalecer a sua conexão espiritual. Eu não sei qual a sua religião, se você tem alguma ou não, mas tudo aquilo que você achar que fortalece a sua espiritualidade, você faça nessa fase. Aceite os ciclos da vida com gratidão e com sabedoria, porque isso vai fazer total diferença. Depois vem o estágio 6, que é o último estágio. É onde tudo se ajeita e tudo melhora. Nesse estágio, as coisas começam a se encaixar. Sabe aquelas peças do quebra-cabeça que antes você não sabia onde colocar? Elas começam a fazer sentido. Elas começam a se encaixar naturalmente. E a gente acaba entendendo o propósito de cada etapa que a gente vivenciou antes. Aquela sensação de clareza, de paz, ela é mais profunda. E a gente se sente alinhado com o nosso propósito de vida. A gente encontra o nosso propósito. É nesse estágio que a gente olha para trás e percebe que cada desafio, cada dor, cada momento de incerteza que a gente passou, eles foram necessários para nos trazer até aqui. A gratidão e a alegria, elas tomam conta da gente, do nosso coração. E a gente percebe que está pronto para viver uma nova fase da nossa vida. Mais leve, mais alinhado com a nossa própria essência. E o que eu faço nesse estágio, Vanessa? Bom, esse é o melhor deles. Você tem que celebrar suas conquistas, seus aprendizados. Você pode e deve compartilhar sua experiência nessa viagem toda, nessa jornada, com outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo processo que você. Você continua cultivando as práticas que fortaleçam a sua conexão com você mesmo, com o universo, com seus guias espirituais, com seus mentores. Mas principalmente você começa a ajudar as outras pessoas a encontrarem essa paz, essa luz que você encontrou, passando por todos esses pedaços e saindo vitorioso no final. É o que eu faço hoje, porque eu já passei por muita dificuldade na minha vida. Vocês sabem, eu conto sempre aqui no canal. Dos 10 anos de depressão, dos problemas de saúde da minha mãe, etc. E hoje eu posso dizer que eu estou nessa sexta fase. E eu procuro tentar passar isso para o máximo de pessoas que eu consigo. E esse canal aqui também é para ajudar a fazer isso. De uma maneira ou de outra, eu espero sempre que isso ajude alguém, de alguma maneira, a encontrar o seu próprio caminho. A mudança energética ela é um processo que é profundo, mas é transformador. Esse processo leva a gente a uma versão mais autêntica de nós mesmos, mais alinhada com o nosso espírito. Embora nem sempre seja fácil, cada estágio desses que eu falei traz lições muito valiosas e várias oportunidades de crescimento. A gente só precisa estar atento para perceber e aproveitar. E quando a gente entende os 6 estágios da mudança energética que eu falei aqui, a gente consegue navegar por eles com mais consciência, com menos resistência. Você precisa lembrar sempre que a sua jornada ela é única. E o mais importante é você confiar no processo, confiar no tempo do universo. Se hoje você está passando por alguma dessas fases de mudança energética, você precisa saber que você não está sozinho. Eu já passei e muitas pessoas estão passando. Então, se permita sentir
aprender, crescer com essas fases. Porque no final, tudo sempre se ajeita e tudo passa. E aí, você sai mais forte, mais sábio, mais conectado e mais feliz com a sua verdadeira essência. Tá bom, gente? Esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que isso te ajude de alguma maneira. Se você ficou até aqui, deixa para mim nos comentários de que cidade você está me assistindo. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, os links estão sempre na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Te vejo na próxima.